Disse Deus, haja luz e houve luz. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma terça-feira na presença de Deus. Estamos completando 3 meses aqui, 2 meses alguma coisa, vamos para o 3º. Deus é fiel, Deus é fiel. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Não, pastor, eu quero falar com o pastor. Não, eu sou pastor também, mas me chamo Bruno, nasci como Bruno. Mas se me chamar de pastor, eu atendo. Me chamar de Bruno, eu atendo também. Tem um monte de gente que chama Bruno, eu atendo. Você é o pastor. Eu falo, não, eu sou o Bruno. Por algum acaso, sou pastor também. Então, estamos aqui toda terça-feira, aqui no Recreio. Toda terça. Em breve, todo domingo de manhã também, em nome de Jesus. A casa nasceu há 4 anos e meio. Estamos aqui em Curicica, lá em Guaratiba. E agora aqui no Recreio. E em breve, mais algum lugar, em nome de Jesus. Tem alguém visitando a gente pela primeira vez? Levanta a mão, primeira vez que você vem aqui. Nossa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Toda terça-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui em nome de Jesus. Quinta-feira temos culto de primícias aqui em Curicica, na igreja de Curicica. Então, em nome de Jesus, é nosso convidado, se você quiser ir lá em Curicica, em nome de Jesus. Domingo temos culto, ainda não no Recreio, mas se você sentir falta de culto de domingo, tanto em Curicica tem 11 horas da manhã, 18 horas da noite, ou 18 horas da noite lá em Guaratiba, em nome de Jesus. Toda quinta-feira temos uma reunião online. Essa semana não vamos ter com o pessoal do Recreio, porque temos culto de primícias, e na quarta-feira eu estou dando aula na faculdade da igreja, em nome de Jesus. Então a semana, vocês vão ficar sem a minha companhia online. Mas semana que vem, voltamos em nome de Jesus. Semana que vem nós voltamos com uma palavra chamada noivo ou amigo do noivo. Animador, né? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: quem você é? A noiva ou o amigo do noivo? Vira para ele e fala assim: terça que vem é dia de treta. Não, porque tem culto, irmão, que é você sair pulando. Mas tem culto que é treta. Semana que vem é treta. Treta. Se prepara que vai ser animado. Vou ficar feliz aqui semana que vem. Amém? Essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta, porque Deus nunca erra. Quantos aqui tem planos grandes diante de Deus? Quem Deus derramou algo sobre a sua vida, você fala: pastor, eu tenho algo que eu não comecei a construir ainda, não comecei a fazer, eu já comecei, mas não está como eu quero. Quem aqui tem algo grande para fazer diante de Deus que Deus colocou no seu coração? Levanta a mão, levanta a mão. Ó, que benção. Ó, que benção. Quem tem sonhos aqui que estão parados? Levanta a mão. Ó. Então hoje eu vim desatar vocês. Fala assim: você hoje veio no lugar certo. Você está inspirado hoje, filho? Está inspirado? Abre sua Bíblia em Romanos 8, 28. Tem mais algum aviso? Não, né? Pastor, eu queria muito escutar as palavras da casa. Renan, dá uma ajuda aqui. Eu queria muito escutar as palavras da casa. Como é que eu faço? Nós temos uma página no YouTube. Chegamos a 100 mil visualizações. Olha que legal. Ninguém sabe como isso aconteceu, mas está acontecendo. Então, chegamos às primeiras 100 mil visualizações. Então, você que quer escutar as palavras: pastor, eu queria estudar mais a fundo, estudar mais a fundo. Nós temos uma escola online também. Você também pode ir para a escola online, em nome de Jesus. Amém. Apareceu agora? Esse é o quê? Esse é o YouTube. Ó, se você colocar aí, ó, você apontar o seu celular, você vai conseguir se inscrever. Eu acho que assim funciona. Eu não estou habituado com esses negócios, não. Eu gosto de quando vocês falam assim: pastor, esse negócio de internet não é comigo. Aí eu falo assim: pô, nem comigo. Mas eu não posso desanimar vocês, entendeu? Não posso, que vocês vão ficar chateados. Bateu aí, foi? Que bom. É que eu não tinha visto, não. Tá tirando onda, Tainara? Em nome de Deus, uma oferta de gente pro final. A gente aqui, em quase 3 meses de igreja, demos só 2 dias de uma oferta. Vamos deixar pro final. No final Deus fala com você e amém. Romanos 8, 28. O importante é a palavra de hoje. Já vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: hoje Deus vai desatar você. Quem estava aqui semana passada no culto dos 100 vezes mais? Semana passada foi maluquice, né? Foi doideira. Mas hoje eu vou melhorar a doideira. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: se hoje o seu dia foi complicado, era o Satanás querendo te impedir de vir.
Você que é casado, não fale isso pra sua esposa não, pro seu marido não, que ele vai ficar chateado. E é você que dorme com ele, não sou eu, irmão, não é você que dorme com ela, não. Mas hoje, se o diabo quis te tirar, é que ele queria te roubar a palavra de hoje, irmão. Entenda, existe uma maneira do diabo não fazer você... Existe uma maneira do diabo fazer você não avançar. Pergunta. Fazendo você não ouvir. Porque ao ouvir, automaticamente você está desatado. Entenda, o diabo não precisa acabar com a sua vida. Ele só precisa fazer com que você não entenda o que está sendo ministrado. É só isso. Só isso. Ah, pastor, nós temos... Às vezes é difícil. Ah, porque eu estou na igreja, vem uma luta. Não, o diabo não tem problema com que você está na igreja. Ele tem problema quando você está numa igreja que prega o evangelho para desatar você. Porque automaticamente, ao escutar, você vai ser desatado. Você crê nisso? Diga amém. Romanos 8, 28, a gente fez uma série, a primeira série do Recreio é sobre Romanos 8, 28. Nós estamos numa série quase que interminável, chamada É Tudo Sobre Jesus. Você precisa entender que tudo na Bíblia diz a respeito de Jesus. Jesus é o princípio das coisas, o fim das coisas, o pão da vida, a água. Jesus é o fogo. Jesus é rei, sacerdote, sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro. Jesus é o leão. Jesus é a palavra, o verbo, a palavra que se fez carne. Tudo aquilo que você dimensionar na Bíblia vai falar sobre Jesus. Entenda. Se Jesus é o verbo, e algumas expressões vão dizer em João 1, Jesus é a palavra, e a palavra se fez carne, então quer dizer que quando eu leio a palavra, eu estou lendo sobre Jesus. Ou melhor, quando eu leio a palavra, eu deveria estar vendo Jesus. O meu problema é que eu estou lendo versículos, não vendo a Cristo, eu repito. O meu problema é que eu estou vendo versículos, estou vendo promessas, e não vendo aquele que prometeu. Uma coisa é ver o que foi prometido, e outra coisa é ver o que prometeu. Tem gente que está escolhendo ver o que foi prometido, mas eu prefiro ver aquele que prometeu as coisas. Tô acelerado, né? O problema é que a gente foi acostumado a vir à igreja para caçar promessas. Mas essa casa escolheu te mostrar aquele que prometeu. Porque quem vê aquele que prometeu, vê todas as promessas. Mas quem vê uma promessa pode não ver aquele que prometeu e buscar o Deus errado. Não é sobre ter sucesso, é sobre estar em Cristo. Porque em Cristo a vitória me tornou mais que vencedor. Deus vai desatar você essa noite, Romanos 8, 28. Eu sei que a cadeira... Não, essa cadeira aí, irmão... não dorme não. Eu sei que a cadeira dá um negócio, você vai... É porque você vai apanhando, você vai diminuindo. Eu conheço. Você vai apanhando, você vai diminuindo assim, entrando para dentro da cadeira. Quando entra para dentro da cadeira, o diabo vai fechar os seus olhos. Então hoje eu tenho que resistir a isso em nome de Jesus, porque senão eu vou mandar botar cadeira de plástico aqui. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. E sabemos que todas as coisas contribuem ao mesmo tempo, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Obrigado por hoje, Senhor. Obrigado pela sua palavra, pela sua graça, pelo teu amor. Que nós possamos hoje sermos inundados pela sua presença. Nós queremos só te ver. Nós queremos te enxergar melhor. Para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Esse texto é fantástico. Porque ele diz que todas as coisas contribuem. Sozinhas? Não. Ao mesmo tempo, juntamente para o de todas as pessoas? Não. Daqueles que... Então o seu trabalho não é perguntar se o que está acontecendo com você é para o bem ou para o mal. O seu trabalho é se perguntar se você ama Deus ou não. Tá, eu repito. O nosso trabalho... Me ajuda, senão o povo vai ficar chateado aqui comigo. Ó, tá vendo? Pareceu mais light. Você parou. Pareceu que foi pesado a palavra que eu falei, entendeu? Entenda, todas as coisas contribuem. Irmão, quem nos últimos 5 anos passou por coisas que você gostaria de esquecer? Levanta a mão. Ó, todo mundo. Meu Deus. Vocês estão encaracrados, hein? Meu Deus. Irmão.
Mas o seu trabalho, aí você vai para Deus e fala, Senhor, por que aconteceu isso? Aí, irmão, fecha uma empresa e fala, Senhor, por que isso? O outro cara quer tirar você de lá, você fala, por que isso? O seu trabalho não é perguntar o porquê. O seu trabalho é garantir que você está amando a Deus. Porque se você garantir que você ama a Deus, vai tudo contribuir para o bem. O seu trabalho é que você está perdendo tempo fazendo a pergunta errada. Fazendo a pergunta, Senhor, por quê? A pergunta não é por que aconteceu, a pergunta é por que eu não estou amando. Porque se eu amar, contribui para algumas coisas. Irmão, o que contribui para o bem? Todas as coisas. A vírgula, o cabelo que está caindo, a barriga que está crescendo. Ajuda a segurar a Bíblia, né? Não, tô brincando. Tá amarrado. Eu perdi a minha, alguém achou, mas eu perdi um pouquinho. Eu tô perdendo, alguém tá achando. Entendam, todas as coisas contribuem. O que ocorreu ontem corrobora para o hoje. Todas as dificuldades que vocês tiveram nos seus empregos corroboram para a empresa que você vai abrir. Ah, você não entendeu ainda. Moisés acabou de matar um cara. Deus manda ele abrir o Mar Vermelho. Moisés é jogado dentro da aguinha. Dentro do mar vai jogado. Cai na casa de Faraó. Sendo cuidado pela filha de Faraó. Quem imaginaria que uma criança sendo colocada no rio não ia morrer, irmão? Moisés se esconde durante dezenas de anos, cuidando de ovelha do sogro. Um dia Deus aparece e fala, vai lá libertar o povo. Ele fala, não, calma aí. Moisés, porque as ovelhas que você cuidou daqui, agora você vai cuidar de umas ovelhas maiores. Porque todas as coisas contribuem, cooperam. Vira para esse irmão tá ao seu lado e fala assim, a dificuldade do ontem coopera para o hoje. Se você é casado, olha no olho da sua esposa, do seu marido e fala assim, a dificuldade do ontem coopera para o hoje. Quanto mais dificuldade, mais coopera. Você não entendeu ainda, irmão? Quanto mais dificuldade você passou, mais juntamente coopera. Tem noção do que é isso? Você não pegou isso não. Você precisa aprender a olhar o amanhã, porque o ontem está cooperando. Eu falo de novo. Você precisa aprender a olhar o amanhã, porque a certeza que eu tenho, você ama a Deus, diga amém. O ontem coopera. Eu não preciso perguntar do ontem, o ontem coopera. O problema é que nós estamos olhando para o ontem, para ver se coopera ou não. Mas se Deus está garantindo, se você ama, coopera. Ai, pastor, o meu ex-pastor era assim. Eu escuto isso o tempo todo na igreja. Pastor, eu vim de uma igreja e eu vim para cá agora. Eu queria opinar em umas coisas da carta de Deus. Assim, a gente gosta de uns louvores que não são os que vocês tocam. Ah, pastor, eu acho que você abre muito versículo. Não precisa abrir tanto texto da Bíblia. A gente precisa... Ah, pastor, eu gostaria de um culto de 35 minutos. Eu sempre pergunto, eu falo, irmão, você gostava... Lá era tão bom assim, volta para lá. Não, porque a pessoa quer trazer a antiga igreja dele para dentro da nova igreja. Irmão, se você gostava de lá, fica lá. É igual o jovem quando tem namorado. Vai trazendo a história de um namorado em cima do outro. Ah, porque o meu ex-namorado fazia isso, porque a minha ex-namorada fazia aquilo. Ô irmão, você era tão bom, não ficou com eles por quê? Aí você muda de trabalho, a mesma coisa. Porque o meu ex-trabalho era assim, meu ex-patrão. Mas quando você estava no ex-patrão, só reclamava. Ah, o meu funcionário, você que é patrão, patrão também gosta. Reclama de funcionário e reclama de um, mas quando o cara sai, você sente falta. Então por que reclamou? É porque a gente só dá valor quando perde. A gente só dá valor quando está distante. Entenda. A vida é como um jogo. Entenda jogo de maneira não pesada, por favor.
Se você aprendeu o que você passou, você passa de fase. Sem macete, tá? Macete não vale. Se você aprendeu o que passou, passa de fase. Se não aprendeu, passa de novo. Quantas vezes? Até aprender. É por isso que a Bíblia vai tratar que nós devemos ser aprovados diante de Deus. Como é que nós vamos ser aprovados? Porque nós vamos fazer uma prova. Como é que é aprovado sem prova, gente? Ou seja, toda vez que vem uma prova diante de você, é uma oportunidade de você pular de fase, de pular de atmosfera, de você mudar o ângulo que você vê as coisas. Toda vez que vem até você uma prova, é uma oportunidade de um tempo novo. Só que o que acontece? A prova nos afasta do que a gente quer viver. Ai, tá muito difícil, eu queria o vida de ontem. Não, irmão. Jesus não foi à cruz só para alterar as consequências do passado. Jesus foi à cruz para alterar a rota do seu futuro. O que é crise de ansiedade? Dificuldade de enxergar o que vai acontecer amanhã. O que é depressão? Excesso de ontem. Nós precisamos viver o hoje. Precisamos viver o hoje. Precisamos começar a viver o hoje olhando para o amanhã. Porque se o meu hoje não está de acordo com o que Deus quer, eu não avanço. Você já viu, a igreja está cheio disso. E vamos no culto lá, porque lá tem o ex-bruxo, o ex-pagodeiro, ex-funkeiro. Ô irmão, eu não quero saber o que você foi, eu quero saber quem você é. Porque o que você foi não me interessa. Eu quero ouvir gente que foi transformada. E não quero saber a história triste de ontem, porque Deus não mandou você ser testemunha de si mesmo, e sim ser testemunha dele. Eu sou testemunha dele. Ah, eu era ex-bandido, ex-prostituta, ex-garota de programa. Pelo amor de Deus, irmão. Você é uma nova criatura ou uma criatura do ontem? Não, porque parece que você subiu a água e falando, eu não sou nova não, eu sou ex. Irmão, eu não conheço um ex que sirva. Pegou, né? Se fosse bom, era atual. Ele não presta, irmão, nem pra ser amigo. Tá, se você pensa diferente, cada um com seu problema. Uma hora vai dar treta. Não serve, irmão. Que já foi. A história já virou. As pessoas me perguntam, pastor, que você teve que largar para ir pro evangelho? Eu no início achei que eu larguei muita coisa. Depois eu descobri que eu não tinha nada. Depois eu descobri que a minha vida era vazia, que todas as minhas conquistas eram derrotas, que tudo que eu pensei que era vida era morte, que tudo que eu achei que era esperança era falta de esperança. Quando você descobre isso, você vai falar, você largou o quê? Nada, não tinha nada. Eu tinha uma vida vazia, sem expectativa, sem esperança. E só que o problema é que a gente precisa migrar. O evangelho, eu sei que nós vamos falar, o que é evangelho? Ah, o evangelho são boas novas. Para, irmão, isso é coisa do beabá. Nós precisamos migrar desse evangelho de boa notícia. Qual é a boa notícia? Você estava no inferno, agora você vai diante de Jesus. Não vai para o céu não, que é mentira. Você estava no inferno, agora você está salvo. Você era amaldiçoado, agora você é abençoado. Pegou? Boa nova, irmão. Você estava preso, agora você está livre. O que você fez? Nada. Alguém veio, abriu a chave e mandou sair. Essa é a nossa história. O que nós fizemos? Nada. E não tente fazer nada, porque... Mas essa boa nova precisa avançar. Até o que o apóstolo Paulo vai chamar que Cristo é tudo. Você não vem para ouvir uma pregação boa. Para fazer isso, abre a internet, irmão. Tem um monte de pastor na internet, bobear, tem uma pregação melhor. Realmente tá difícil ter pregação boa na internet, mas tem um monte, eu acredito. Mas você veio para ser alinhado, ajustado, edificado, começar a ver a Bíblia toda em Cristo. O nosso desafio é que nós nos transformemos a tal ponto no que lemos, que as pessoas ao olharem para nós falam, rapaz, é Cristo. É Cristo. O nosso desafio como marido e mulher é olhar o nosso casamento e falar lá, Cristo é a noiva. Você pegou? Pegou, né? Passada essa introdução de hoje, eu queria abrir um texto de hoje, que é número 27.
Você que não gostou da introdução, eu espero que você goste aqui para frente. Números 27. Eu queria hoje falar de uma história muito conhecida, que são as filhas de Zelofeade. Não é tão conhecida não. Pastor, nunca escutei falar de Zelofeade na vida. A história de Zelofeade, quem nunca... eu vou ficar chateado agora, Senhor. Ainda bem que a gente só tem 2 meses aqui para não ficar tão chateado assim. É que você veio de outro lugar. Quem nunca escutou falar de Zelofeade? Levanta a mão. Senhor, o que os pastores estão pregando de evangelho? A história de Zelofeade é fundamental para a nossa história de evangelho. Fundamental. Mas mais para frente eu explico o porquê. Números 27, verso 1 diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre a família de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Bonito, né? E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazer, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se iraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão então entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhe darás possessão da herança entre os seus irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. A história que passa é que Zelofeade tem 5 filhos. Zelofeade morre, olha para mim. Zelofeade morre. E a história bíblica da lei vai dizer que se ele não tivesse nenhum filho homem, é por isso que o texto vai dizer, e não teve nenhum filho, mas ele tinha 5 filhos, toda a herança passaria para o irmão mais velho dele. E se não tivesse o irmão mais velho, o homem, passaria toda a herança para um parente mais próximo, mais velho. Essa é a história um pouquinho de Boaz, que ele era o parente remidor. Um dia eu trago isso aqui para ser fantástico aqui, mas hoje vamos ficar com as filhas de Zelofeade. Então agora, essas 5 meninas, o pai tinha uma herança, o pai era rico, e ele morre, e elas vão até Moisés e falam: Moisés, pelo amor de Deus, vai conversar com Deus, eu preciso de uma parte da herança do meu pai, porque eu não quero, ó o texto, que o nome do meu pai se perca. Ó, que lindo isso. Elas não vão pedir uma parte da terra para plantar. Eu sei que é justo, Moisés, que a parte da herança vá para os irmãos dele, mas me dá um pedacinho de terra para a gente manter o nome do nosso pai. Porque a partir dali, o nome do pai delas vai se perder. Não estavam preocupados com a subsistência, não estavam preocupadas com a sua necessidade. Elas tiveram uma causa nobre. Então elas vão até Moisés, e Deus fala no versículo 7: Não, é justo, Moisés, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Ó o que Deus faz: vai dar uma parte da terra para elas, da herança que eles têm direito, dá uma parte para elas, porque é justo. Elas não queriam que o nome do pai sumisse. Então elas agora vão alterar a lei, porque a lei falava que entregava inclusive as meninas pro irmão mais velho. Pegou? E se não tivesse irmão mais velho, entregava as meninas pro parente mais próximo, que era homem. Ele que tinha direito de remir aquela casa. A lei, se o pai fosse milionário e entregava todo o dinheiro no irmão mais velho, você pegou? Você tá entendendo? Se o pai fosse rei, nenhuma das filhas teria direito ao reinado. Olha pra mim, você precisa entender isso aqui, que já eu vou juntar tudo. Se o pai fosse o rei, a filha não ascenderia ao trono, porque o trono só poderia ser entregue a um homem, a um filho, nunca uma filha. Então o que elas vão agora reivindicar vai mudar o curso da história bíblica. Parece bobo, né? Parece idiota. Mas o que elas vão reivindicar agora muda a história.
Um pedido sem intenção. Um pedido sem intenção particular. Que muda todo o contexto da narrativa bíblica. Entenda, Deus não te entregou algo para mudar só a sua vida, é muito maior do que isso. O problema é que a gente tem tanto talento que a gente acha que vai mudar a nossa vida. Tem algum médico aqui? Levanta a mão. Não. Eu costumo dizer que quando não tem o que eu pergunto, eu falo o que eu quiser. Mas um cirurgião passa 10 anos estudando para abrir uma barriga. 5 anos estudando, não sei quanto de residência, não sei quanto anos, 10 anos estudando, 12 anos estudando. E os pastores acham que com 2 anos de curso de teologia pode pregar o evangelho de qualquer jeito. Você acha que com 2 horas de estudo você consegue dar uma célula decente? O legal do cirurgião é que ele não estuda para ele. O professor, o problema é que como eu prego agora, que você é cirurgião, mas não vai se operar. Você é professor, mas não vai se dar aula. Você é pastor, mas não se pastoreia. É por isso que eu costumo dizer, fuja das igrejas que os pastores não têm pastor. Fuja. Porque ele virou Deus. Ele não precisa de ninguém para cuidar dele. A primeira pergunta que você deveria perguntar quando chega numa igreja é: pastor, quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Porque senão esse homem é Deus, é vice-arcanjo, semi-querubim do céu, vice-serafim. Ele está criando asa sozinho. Porque o talento que Deus te dá não é para você, é sempre para abençoar o próximo. Você já viu o cirurgião se operando? Professor se dando aula, você nem aguenta a sua aula. Tem professor aqui, não tem? Já experimentou se escutar? Que complicado, irmão. Grava a sua aula e escuta de novo. Irmão, se eu fosse meu pastor, me matava. É igual você é casado. Você é casado, diga amém. Irmão, se você fosse o seu marido, você que é mulher, você se aguentava? Não precisa nem responder, eu respondo, não se aguentava. Você que é marido, você se aguentava? Não se aguentava, irmão. Por quê? Porque a gente é enjoado pra gente. Mas sempre tem alguém que vai amar a gente. Jesus. Na dúvida eu já respondo. Pode ter alguém carente. Eu não quero causar problema na sua vida hoje. Hoje eu vim para destravar você e não pode causar um problema. Então você tem que entender que tudo que Deus te entregou é maior do que você. Qual é o problema? É que como eu prego para uma geração imediatista um reino que é eterno. Como é que eu te falo que 3 meses sentado numa cadeira pode não mudar a sua vida? Como é que eu te falo que 6 meses sentado Deus pode não cumprir tudo que Ele tem para cumprir na sua vida e com certeza não vai? Como é que eu te falo que 10 anos de evangelho você não vai descobrir nem a metade do caminho que você tem que percorrer? Porque nós somos imediatistas. Você quer sentar? Eu estou sem vitória, sendo no culto da vitória. É por isso que a gente tem culto drive-thru. Pegou? Estou falando em igreja, né? É culto drive-thru. Qual culto? Você tá sem vitória, vai no culto da vitória. Tem demônio, vai no culto de libertação. Tá com doença, vai no culto de cura. Mas não quer ir no culto da palavra, porque ninguém gosta de palavra. Tá faltando oração, vai na oração dos 319, porque não basta um, tem que ter um monte. Quer ser ungido? Pega a toalha ungida. Quer água ungida? Pega a água ungida. Quer cheira a rosa de Saron. Não aguentei, foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu, foi. Não, eu não aguentei não, foi mais forte aqui. É porque nós estamos ensinando uma igreja a ser imediatista. E eles estão correndo atrás de pastores imediatistas. Aqui eu estou dizendo, irmão, você vai ter que sentar todo dia. Você vai ter que estudar todo dia. Você vai ter que viver o evangelho todo dia. Para você começar a entender tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Só que eu estou te garantindo, a sua vida não é sobre você. A sua casa não é sobre você. A sua empresa não é sobre você. Tudo na sua vida é espiritual. Seu casamento é espiritual. Sua empresa é espiritual. A marca que Deus te deu é espiritual. O seu trabalho é espiritual. Tudo é espiritual. Porque foi Ele que deu ou não foi? Se Deus deu, pode ser carnal? Não pode, irmão.
que homens temporais te ensinaram a ver uma dimensão temporal e não a ver o todo. Os seus dias ruins da faculdade vão te preparar para uma empresa gigante. Os seus dias ruins no emprego vão te preparar para algo sobrenatural. Os seus dias ruins na empresa, seus dias ruins nas empresas que você fechou te preparam para a brilhante empresa que está à tua frente. Você pegou? Porque todas as coisas para o garante que você ame a Deus, e Deus garante que é para o bem. Eu repito, garanta que você ama a Deus, e Deus garante que tudo coopera para o bem. A minha vida é uma zona, a minha vida é... Garante que você ame a Deus, e tudo vai cooperar para o bem. Posso continuar? Porque o que Deus te entregou algo, diga amém. O que Deus te entregou é uma dinamite, irmão. Não para mudar os seus sonhos, mas para mudar toda uma sociedade. Só que para isso, ao longo dos meses e anos, eu vou ter que mudar a sua cabeça. Deus vai ter que alterar o seu plano, porque você tem que deixar de ser positivo. Ai, pensa positivo que vai dar certo. Tá de sacanagem, irmão. Pensa positivo aonde? Tá de brincadeira? Pensa positivo, o que acontece? Não, irmão. Ah, porque você tem muito, você tem que dividir. Você não foi chamado para dividir nada. Você já foi chamado para multiplicar tudo. Dividir não é de Deus. Você foi chamado para multiplicar o que ele... Pastor, Jesus dividiu os pães. Vai ler Bíblia. Jesus não dividiu os pães. Jesus multiplicou os pães. A divisão é feita pelo Adão depois que ele cai. Porque em Gênesis 1 só está escrito: separou os céus e terra, separou água e terra, separou isso daquilo, separou aquilo outro, separou luz das trevas. Deus não dividiu nada. O verdadeiro compartilhar é multiplicar e não dividir. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: o verdadeiro compartilhar é multiplicar, nunca dividir. Por quê? Olha para mim. O Adão estava no jardim, amém? Amém? Então tudo que o Adão colocava na terra nascia automaticamente. Então o chamado do Adão, entre outras coisas, era para multiplicar o que já estava na terra. Porque chega um momento que você multiplica tanto que é impossível não compartilhar. Eu repito. Chega um momento que Deus te constrange a tal ponto, que é impossível não dizimar, impossível não de ofertar. Estou tirando dizimo e oferta, não, fiquem tranquilos. Porque é um constrangimento. Eu vou dar um exemplo. Nós temos membros aqui na igreja que esse ano, nós estamos em maio, já fizeram 5 meses, em 5 meses que fizeram no ano passado. Você crê nisso? Diga amém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é impossível, e eu dou minha cara a tapa aqui, que você escute esse evangelho que nós pregamos e Deus mudar a sua vida. É impossível. E você pode ser do mais pobre ao que tem mais dinheiro. Começou a escutar, Deus te tira de um local e te coloca em outro. Te tira de uma... Você não sabe... Irmão, ninguém deu direção, pode não ter tido uma palavra profética, não pode dizer nada, mas automaticamente você começa a escutar, você ganhava super bem, vai ganhar 10 vezes mais. É impossível, estou afirmando, impossível. Eu hoje recebi um relato de um irmão que está fazendo 2 anos nesse ano, nos próximos, agora em junho. 2 anos. Eu estou orando para Deus para começar a aparecer os de 10 anos. Pastor, esse ano eu vou fazer 10 anos vou fazer 10 anos de trabalho meu e 1 ano de vida. Que é isso, pastor? Isso é impregnar de Deus, irmão. Isso te constrange. Você fala assim: gente, eu passei 10 anos com aquela empresa. Eu passei 10 anos na minha empresa que eu fechei e abri outra. Eu passei 10 anos sem empregado. Se eu soubesse antes, se eu tivesse uma palavra antes. Por quê? Escuta o que eu vou dizer, que 2023 vai ser assim. 2023, 2024. Eu, se fosse você, recebia. Deus vai te impregnar tanto, de tanta coisa, e vai te constranger a tal ponto, irmão, que generosidade vai ser o início da sua vida. Início. É o pontadinho. Eu tenho falado, pessoal que tem andado mais próximo. Irmão, esse ano
você vai dizimar por mês. E eu creio demais nisso, já começou a acontecer. O que você fez no ano passado todo. Bota na sua cabeça. O meu dízimo vai ser o maior salário da minha vida. Ou seja, você fez essa conta? Já fez essa conta? Qual foi o maior salário da sua vida? Ah, foi tantos mil. Esse vai ser o seu dízimo a partir de tanto tempo. Irmão, você precisa entender isso. Por quê? Pastor, tá pregando sobre dinheiro. Não, é que meu pai é o dono do ouro e da prata, irmão. Pastor, sobre prosperidade, teologia da prosperidade. Não, a teologia da prosperidade acabou com a igreja evangélica. Porque prosperidade é uma ausência de necessidade. É Deus começar a te caminhar. O meu Deus é um Deus de riqueza. Só que um Deus de riqueza numa mente de pobreza fica difícil. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu te desafio a por 2 anos, por 1 ano, você ouvir esse evangelho. É impossível não fazer um boom na sua cabeça. Impossível. 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 Porque gerar riqueza é natural. Você não fala para uma árvore: gera riqueza, gera semente. É natural, irmão. Quem tem filho aqui, diga amém. Quando é que você concebeu um filho? Em deleite. Gerar riqueza é um deleite também. Só que para gerar riqueza precisa de 3 coisas. Pergunta que eu falo. Para gerar riqueza precisa de 3 coisas. A primeira é de uma palavra. A segunda, de uma pessoa dentro dessa palavra que te alinhe e cuide da sua vida. A segunda coisa agora, você precisa de uma semente e uma terra. Uma palavra, uma semente e uma terra. Você tem uma palavra, diga amém. Você tem uma semente, diga amém. Você tem a terra, o que está te faltando? Nada. Pastor, como é que eu sei que é possível? Você já viu o que Deus te mostrou sobre a sua vida? Diga amém. Você que já viu, você que tem um plano de Deus, um projeto de Deus, um sonho de Deus, você que já viu isso, levanta a mão. Deus te mostrou, você sonhou, levanta a mão. Se você viu, você crê, diga amém. A minha Bíblia diz em Marcos que tudo é possível o quê? Se você viu, é possível. Pastor, o que está acontecendo? Não importa, irmão, se você viu, é possível. Ah, pastor, eu tenho um negócio, será que eu consigo botar esse negócio em todo lugar do mundo? Você já viu? É possível. Não, mas é muito difícil. Não, não é difícil, você viu. E se você viu, é possível. Pastor, eu consigo entrar com a minha empresa no que Deus me deu em todos os lugares do país? Você viu? É possível. Pastor, eu consigo multiplicar o que eu estou fazendo em 10 vezes? Você viu? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: tudo é possível aquele que crê. O problema é que você achou que você vale só para doença, só quando você está no perrengue. Não, irmão, vale para tudo. Porque você carrega o plano de Deus, irmão. E ao carregar o plano de Deus, você carrega o sim de Deus. E só não ocorre quando você decide que não ocorra. Quem vai impedir o plano de Deus na sua vida é você. É você que não quer expor ele, porque você tem medo de se frustrar. O seu medo do ontem caminha para o hoje e vai prejudicar o seu amanhã. Pastor, e se der errado? Quem tem medo de cumprir o que Deus está mandando cumprir e der errado? Levanta a mão. Vira para esse irmão e fala assim: se der errado, toda faculdade tem seu preço. Eu repito. Se der errado, irmão, todo curso tem seu preço. Foi o preço. Levanta a cabeça e faz de novo. Você pagou o preço. Mais barato do que 5 anos fazendo engenharia. Ah, você não entendeu, irmão. Irmão, a frustração é mais barata que a faculdade. E eu repito. A frustração é mais barata que o curso. Ao se frustrar, Deus está adiantando seu processo, mas você prefere passar pela faculdade. Ah, você não entendeu. Todo curso tem seu preço. Você quer avançar? Diga amém. Para de lutar pelos seus direitos. O nome disso é justiça própria. Ah, eu tenho direito. Que geração chata. Irmão, tem gente aqui sentada que naturalmente, pela sua família, você não tinha o direito de prosperar. Porque de onde você veio não te era dado esse direito. E você que ainda não prosperou, você vai ter que arrumar o jeito, porque direito você também não tem. A sua família só tem ferrado. Não, gente, é mais fácil ser sincero do que outra coisa. Irmão,
Eu venho de uma família que é pobre, do maré desci. Sabe onde Judas perdeu a bota? A minha perdeu a meia. Foi depois. Então entenda, você não tinha direito disso. Mas você tem uma palavra, diga amém. Você tem uma palavra, diga amém. Crie o que você precisa. Pare de buscar os seus direitos. Crie o que você precisa. Pare de esperar que caia do céu. Já caiu, o nome dele é Jesus. Você não precisa de mais nada. A faculdade criativa de Deus está dentro de você. Se chama Cristo, já não vivo eu. Para de usar isso só para quando você vem na igreja. Eu sei que vai soar chateado que eu vou falar, mas eu quero que você entenda. Eu falei muito pouco sobre avanço financeiro aqui no Recreio até agora, mas hoje tirei o dia para isso. O maior legado que nós vamos deixar para essa geração não são cestas básicas, é crescimento econômico. Eu repito. O maior legado que nós podemos deixar para essa geração não é dar pão, é explodindo de tal modo 250, 300, 1.000, 5.000 pessoas, irmão, a tal ponto que possamos dar empregos dignos, que pessoas possam avançar, que possamos ensinar. Não é cesta básica. Precisamos aprender a criar. Mas para isso a minha mente tem que evoluir. Você que tem uma empresa, levante a mão. Fica chateadão, mas o seu CPF é mais valioso que o seu CNPJ. Eu repito. O que vale mais na sua vida é o CPF, não é o CNPJ. Porque o CNPJ só vive por causa do CPF. O problema é que você está gastando mais tempo no CNPJ do que investir no CPF. Eu repito. Não cuida da sua casa, não, vê se o CNPJ vai pra frente. Não cuida da sua família, não, vê se o CNPJ vai pra frente. Não cuida da sua saúde, não, vê se o CNPJ vai pra frente. Não cuida da sua vida mental, não, pra ver se o CNPJ vai pra frente. Tem mulher que, irmão, tem uma mulher aí que é sangue de Jesus, irmão, quer acabar com a saúde mental dos homens. E tem uns homens que acabam com a saúde mental da mulher, irmão. Eu acho que Deus uniu e falou assim, irmão, eu vou acabar com a vida deles. Adão tá com a vida muito mole, irmão. Pensa, Adão, os bichinhos, Deus falava com ele. Deus falou, Adão, eu vou destruir sua vida. Eu vou acabar com a sua vida, Adão. Vou botar uma mulher do seu lado. É por isso que o Adão, quando Deus vem ao Adão, aí o Adão fala assim, olha só, o problema é meu não, foi a mulher que tu me... Por que ele fala isso? Porque o Adão nunca pediu. Ele empurrou para Deus o problema, porque quem criou o problema foi Deus. Tá, eu repito, eu sei que você não gostou disso, mas é verdade. Não tem um texto eu já preguei isso. O Adão se sentia só. Mentira, nunca se sentiu. Irmão, que alegria. Adão andava nu no meio dos bichinhos. Queria voar, voava, andava sobre as águas. Brincava de abrir o mar vermelho. Você não pegou não, irmão. Irmão, Moisés, depois de matar um homem, abriu o mar vermelho. Imagina o que o Adão fazia. Adão brincava de mergulhar para nadar com baleia. Qual era a brincadeira do Adão? Adão chamava um peixe grande, eu falei isso na escola essa semana. Um peixe grande, falava assim, eu vou lá no Mediterrâneo. Entrava dentro da boca do peixe grande. Ia brincar de navio. Pastor, que é isso? Irmão, Jonas fez isso. Desobediente com Deus. Imagina quando vivia o Adão. A sua mente tem que fazer assim, ó, faz. Irmão, o Jonas foi jogado do barco porque o povo estava morrendo. Um peixe, não fala baleia não, que é mentira. Um peixe grande morde o Jonas, bota ele na boca. Leva ele até outro lugar. O Adão não, irmão. Falava assim, abre a boca aí. Cadê a escada? Eu acredito, eu tenho uma mentalidade santificada, né? Vocês sabem disso. Eu acredito que o Adão, quando estava muito estressado com a mulher dele, que você chama de Eva, mas o nome é Adão, ele falava assim, amor, vamos brincar de corrida no mar hoje? Aí o Adão chamava pra ele uma baleia e botava ela dentro da boca de um tubarão. Quando ele tava com raiva dela. Aí falava assim, isso aqui é mais rápido. Entendeu?
Aí ele entrava na baleia, aí falava assim, amor, tem que ficar quietinho aí, ó o dente do bicho. Pra brincar de corrida no mar. Adão brincava de jet ski com peixe. Entenda. O que você tem que entender é que você carrega o plano de Deus. Você creu, diga amém. Irmão, se você creu, é possível. O problema é que eu creio e começo a andar. Mas quando eu descreio, eu começo a andar com gente improdutiva. Escutar conversinha na esquina. Escutar balela. O que é pobreza? Pobreza é improdutividade. Não é condição social, mas é condição de produtividade. Então entenda, dê mais valor à sua vida do que a empresa que Deus te deu. Mais valor à sua vida, ao que Deus colocou na sua mão. O que tem valor é você, só se move por causa de você. Porque no dia que você ficar doente, parar, tudo para. Invista em você. Entenda, nós estamos chegando numa época do país, e eu já volto pro texto, que a regra do jogo será: se você não for dono, você vai ser escravo. Eu repito, nós estamos chegando ao nível no Brasil e na América do Sul e Latina, que se você não for dono do que faz, você vai ser escravo. Ah, pastor, que pessimista. Seja sincero com você mesmo. Então o caminho da igreja tem que ser se proteger, irmão. E como é que eu te protejo? Te fazendo avançar de vida. Te fazendo avançar de vida. Você ouviu? O cliente tem sempre razão? O que é isso? Uma mentira! O cliente não tem razão. Aí, o que Deus te deu é seu? Foi Deus que te deu? Quem tem razão é Deus, irmão. Ai, o cliente tem sempre razão. E eu já volto. Abre o número 27. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: para de precificar as coisas para vender mais. Para. Você não tem preço, você tem valor, irmão. Se Deus te deu, você tem um público-alvo. Se Deus te deu, você tem uma região-alvo. O que Deus te deu, você pode avançar, irmão. Ai, pastor, mas se eu botar desse valor, essas coisas que eu estou vendendo, eu não vou vender. Não, não é que você não vai vender, você que está escolhendo para quem vender. Não tenha medo disso. Atinja todas as classes. O sonho que Deus te deu é geral. Atinja todos os planos. Todos os planos. Entenda. Tudo que aconteceu até aqui é pra gente caminhar a partir daqui. Tudo que aconteceu até aqui é pra gente caminhar a partir daqui, irmão. Tudo. Tudo. Entenda. Não é arrogância. É mente de governo. Governe tudo aquilo que Deus colocar na sua mão. Você vai dar conta disso. Nós não estamos brincando. Governe tudo. Tudo. Mas voltando para o texto, as filhas de Zelofeade são um fio condutor para a vida de Maria. Porque o que Deus desenhou aqui, agora vai jogar na vida de Maria. E você vai entender que todas as coisas cooperam. Porque se nós olharmos Lucas 3, 23, e eu te convido a abrir. Entenda, você precisa implantar, crescer e superabundar em todas as regiões desse país. Implantar, crescer e superabundar em todas as regiões. Seja criativo para todas as classes sociais, todas. Implantar, crescer e superabundar. Implantar, crescer e superabundar. Repete comigo. Implantar, crescer e superabundar. Fale: implantar, crescer e superabundar. Eu vou falar para uns e os outros só absorvem. Quando implantar, crie
crie um ecossistema para se defender do sistema. Quando implantar, crie um ecossistema em volta do que você está implantando. Porque senão o sistema vai tragar você. Mais uma conversa mais para frente. Para implantar, crescer e superabundar. Lucas 3:23 vai dizer: e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como que se cuidava, filho de José, filho de... Então o texto de Lucas 3:23 vai dizer que José era filho de Eli. Mas o texto de Mateus 1:16, coloca aí. Mateus 1:16. Vai dizer, você colocou? E Jacó gerou a marido de... A minha pergunta é, José era filho de Jacó ou filho de Eli? Olha que loiro. José era filho de Eli ou filho de Jacó? Pode alguém ter dois pais? Se você olhar em Mateus 1, verso 11, abre aí na sua Bíblia aí, vai dizer assim: Josias gerou a Jeconias. A palavra vai dizer, no texto de Jeremias 22, verso 30, tem aí, Thay? Não tiver a obra aqui. Tem. Presta atenção. 22, 30. Assim diz o Senhor: escrevi que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi. Essa vida é de Jeconias. Existe uma palavra sobre Jeconias, que ele não daria herdeiro ao trono de Davi. E presta atenção, Jesus, filho de... José não era filho de Eli, já chego. José é filho de Jacó. Esse Jacó não é aquele não, Abraão, Isaac, Jacó não, tá? Aí você fala. José é filho de Jacó. Então o José não poderia gerar um filho que ascendesse ao trono, porque está escrito que nenhum da sua descendência assentará no trono. Passou, e como Jesus assentou no trono? Porque Jesus nunca foi filho de José. José não tem participação nenhuma na vida de Jesus. Não como progenitor, como pai biológico. Maria ainda foi uma barriga... Hoje nós chamamos barriga de como é que é o nome? Aluguel é o nome que eu não recebi para isso, né? Mas tem um nome científico, não tem? Vocês procuram depois na internet, que eu não sou médico. Então, o José não tem participação. Então Jesus não veio pela geração de José, porque pela de Jacó é através de Jeconias. Jeconias não podia sentar no trono. Então quem era Eli? Eli era pai de Maria. Só que nós entendemos uma Bíblia em que a maioria das genealogias são de homens. E Eli não gerou filho homem, só filha mulher. Eu repito, até você começar a entender o texto todo de hoje. Eli só gera filha mulher. Na hora de escrever a genealogia, coloca José como se fosse um filho de adoção, um biotipo nesse sentido. Você pegou? Então Eli era pai de Maria, mas só fez filha mulher. Logo, sem as filhas de Zebedeu, nunca poderia ter gerado um rei. Zebedeu não, Zelofeade. Sem as filhas. Por quê? Porque Maria não teria direito à herança. E presta atenção, plebeu gera rei? Não. O que Maria precisava ser para gerar um rei? Rainha. E para ser rainha, precisava ascender o trono. Está geneticamente ligada a Davi. Então, sem a história de
Zelofeade, Maria nunca poderia ser amante de Jesus. Nunca. Por quê? Quem não é rainha não gera rei. Plebeu gera plebeu, escravo gera escravo, filho gera filho, e rainha gera rei. Só que Deus permitiu, porque o que estava por vir na história de Zelofeade era Jesus. Então Deus viu que o homem morreu, pegou a história, e aí você conhece o texto, todas as coisas. Então a história péssima lá atrás serviu para o avanço de Jesus aqui. Então a história péssima de Números 27 agora vai gerar um avanço sobrenatural na história. E abre de novo aí para mim, Thay, Números 27, verso 1. Diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Se eu estiver certo, todos esses nomes conspiram a favor de Maria. Eu repito, você que está vindo para cá já fica ligado nessas aventuras, né? Se eu estiver certo, todos esses nomes, bota aquela tabela dos nomes aqui para mim, Thay, por favor. Eu botei em ordem que aparecem. Isso. Zelofeade, Efer, Gileade, Maquir, Manassés e José. As meninas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Eu vou botar o significado do lado e você bota o significado para mim. Zelofeade, primogênito. Efer, poço. Gileade, rocha. Maquir, vendido. Manassés, levando a esquecer. José, Yavé adicionou. Macla, aflita. Noa, estremecer. Ogla, alegria. Milca, rainha. Tirza, favor. Mas quando eu juntar tudo, pode juntar. Ao lançarem o primogênito no poço, que se chama rocha, aquele que foi vendido, porque se esqueceram do que foi falado a respeito dele, e a fé adicionou a uma aflita e estremecida a alegria de ser a rainha que gerou o favor de Deus. Na história de Zelofeade, a ascensão de Maria ao trono por Jesus. Porque é através da história de Zelofeade que Maria pôde ser o que você chama de mãe de Jesus na terra. Deus liga a história, coloca cada nome em ordem para que a frase fizesse sentido. Deus esconde Maria e Cristo dentro da história de Zelofeade, ao lançar em Cristo, que é o primogênito, no poço. Vocês lembram que ele foi lançado no poço? Que se chama rocha, porque o nome de Cristo também é rocha. Aquele que foi vendido, porque se esqueceram do que foi falado a respeito dele. E a Vé adicionou a Maria aflita, a Maria estremecida, a alegria de ser uma rainha que gerou o favor de Deus, que é Cristo. Se Deus, na história de Zelofeade, com as filhas de Zelofeade, fez o que fez anos depois na vida de Maria, o que não deve estar acontecendo nesse momento na sua história? Você não entendeu? Se Deus fez o que fez na história de Zelofeade, o que não deve estar acontecendo nesse momento na sua história? Você presta atenção que é quando pegam José. Louvor, pode vir para cá. Quando pegam José e levam José preso, e você vai falar: tadinho do José. E aí José vai para dentro da casa de Potifar. A mulher de Potifar abre um olhão para José, porque José era bonitão. José corre pelado no meio da rua, vai preso porque fugiu da mulher. Presta atenção, você fugiu de uma mulher e foi preso. Tem noção disso? Você foge da mulher e vai preso. Na prisão José vai prosperar. Na casa de Potifar como escravo prospera. Agora o faraó tem um sonho. O faraó, quando tem um sonho, José vai e interpreta o sonho. Mas presta atenção, José não sentou na cadeira do Egito porque interpretou o sonho. Porque interpretar sonho interpreta desde criança.
José agora, o que ele pega é a experiência para sentar na cadeira do Egito. Presta atenção no que eu vou te falar, querido. Não é o seu dom que te faz sentar na cadeira que Deus programou para sua vida. É a experiência que as notícias ruins, que o tempo complicado te deram. Entenda, quando você nasceu, a cadeira de prosperidade e riqueza para você sentar está pronta. A cadeira dos seus sonhos está pronta. A cadeira do que Deus programou para sua vida está pronta. O problema é que ela está pronta, mas quem não está pronto é você. E você está vivendo de evangelho de água com açúcar. Enquanto não vê Cristo em tudo, não vai conseguir sentar. O que tem gente aqui sentada é que Deus programou você ser pastor, você programou para ter um ministério, para você progredir na vida, e você parado, por quê? Ai, tadinho de mim. Ai, todo mundo quer o meu mal. Não, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus escondeu dentro da aflição de Zelofeade a vida de Maria e de Jesus. O que Deus não deve ter escondido na aflição que você tem passado. Você não entendeu, irmão? O que Deus não deve ter escondido nos problemas que você enfrentou nos últimos anos. O que Deus não deve ter escondido nas crises que você passou. O que Deus não deve ter escondido em cada cara feia que você enfrentou. O que Deus não deve ter escondido durante toda a sua vida, querido. Para de reclamar e começa a entender. Está tudo cooperando. Para de ter medo. Uma história boba, simples, que mudou todo o enredo bíblico. Sem essa história, Maria nunca poderia ter sido mãe de Jesus, porque nunca poderia ter acesso ao trono, porque mulher não tinha direito à herança. Agora a história não para por aí, eu termino aqui. Você é a noiva de Cristo, diga amém. Você é a igreja do Senhor, diga amém. Como igreja, você é homem ou mulher? Você não entende. Você é a noiva de Cristo, diga amém. Você é a igreja do Senhor, diga amém. Como noivo e como igreja, você é homem ou mulher? Então entenda que a história de Zelofeade te permitiu ter herança a Deus, porque como igreja nós somos mulher. Como igreja nós somos a noiva do Cordeiro. E como noiva, como mulher, só pode ter acesso ao trono porque Zelofeade e as filhas deles mudaram todo o panorama bíblico da atualidade. Uma história que você nunca escutou, ou se leu, passou desapercebido, que é tanto nome, mudou todo o enredo bíblico. Você só tem acesso à herança, porque como noiva, uma mulher agora pode ter acesso ao trono, pode sentar no trono. Você não entendeu? É por isso que o texto diz: e assentados estamos juntamente com Ele. Porque juntamente estamos assentados. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Não cooperou de um jeito, não. Cooperou de tudo quanto é o lado. É por isso, e eu termino, que às vezes você parece que você está tomando pancada para tudo quanto é o lado. Você já passou por isso? Irmão, parece que você está andando e todo mundo escolhe te bater no mesmo dia. Você faz faculdade, é o professor. Você tem uma empresa, é o empregado. Você está na justiça, é o advogado. O que você não entendeu é o que o texto diz: é que todas as coisas cooperam juntamente. Para de escolher o que você quer que coopere. Está tudo cooperando ao mesmo tempo. 2023 é o ano que Deus vai te alinhar de uma maneira, porque 2024 se prepara para voar. Você está achando que você vai voar em 2023? Não, irmão. Esse ano Deus te alinhar, irmão. Você vai crescer, você vai abundar, você vai superabundar. Mas Deus vai começar a te preparar para tudo que Ele vai fazer em 2024. Nada se compara. Pastor, e como eu sei que vai dar certo? Você crê? Vai dar certo. Porque nada é impossível ao que crê. Você tem uma herança. A herança é o filho.
E todas as coisas estão no Filho, porque o Filho é tudo. É tempo de nos apaixonarmos por Jesus. De uma maneira que eu entenda que Ele me deu tudo. Mas a única coisa que Ele me pede sou eu. Você que foi comprado por alto preço. Alto preço você foi comprado. Sabe para quê? Para você viver a dependência dEle. Você vai romper todos os seus medos, todos os seus traumas, todas as suas crises. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você vai romper todos os seus traumas, todas as suas crises, todos os seus medos. Olha o que eu vou falar. Se permita ser visível às pessoas. Deixe as pessoas te verem. Deixe as pessoas verem o que Deus tem feito na sua vida. Deixe as pessoas verem para onde você está caminhando. Deixe as pessoas verem o que você está construindo. Pastor, por que isso? Porque a sua vida vai mudar a vida de um monte de gente. A sua história vai mudar a história de um monte de gente. Eram só 5 meninas que pediram um pedaço de terra e mudaram a sua vida. Porque você só tem herança hoje diante de Deus porque as 5 meninas foram a Moisés e falaram: eu quero um pedacinho de terra. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: olha para mim. Fala: olha para mim, olha para mim. Fala para ele: olha para mim. A minha vida vai para um lugar que você jamais viu. A minha vida vai para um lugar que você jamais viu. Todos os meus sonhos são apenas uma parte de toda a terra que Deus tem para minha vida. Porque eu ainda não tenho maturidade de alcançar tudo que Ele tem para mim. Então Ele me deu uma partinha só para eu começar a viver. Fique de pé. Eu hoje quero orar pelos seus